A Stonex reduziu a estimativa para a safra brasileira de trigo 2023-2024 em 2% para um pouco mais de 8 milhões de toneladas. Se esse volume estiver correto, mostrará uma queda de 27% em relação a 22-23. Para contar para a gente o que aconteceu, eu converso agora com o gestor de risco da empresa, o Jonathan Pinheiro. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Me fala uma coisa, a gente pode apontar um responsável por isto, além do clima? Exatamente, né? É o clima mesmo. A gente teve um ano bastante prejudicial para a cultura do trigo, principalmente na região sul. A gente tem uma concentração muito grande da produção de trigo no Brasil na região sul, então todos os estados foram afetados, tanto o Paraná, que foi um pouco menos afetado, mas também foi afetado, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram bem mais afetados. E é justamente nisso que a gente tem trazido esses reajustes, né? O Rio Grande do Sul continua com algumas expectativas até de novas reduções. O mercado em geral fala em intervalos aí um pouco grandes, digamos assim, de faixa de expectativa de produção, né? Hoje nós estamos trabalhando aí abaixo dos 3 milhões, 2,8 no Rio Grande do Sul, né? Esse foi o nosso reajuste na última estimativa, e Santa Catarina um reajuste também um pouquinho para baixo, não tão forte. A gente tem um volume de safra representativo, né? A gente está falando 8 milhões de toneladas no Brasil, ainda é uma das maiores safras que nós temos, mas o grande problema temos volume, mas qualidade muito baixa. Grande parte desse trigo é ruim. E no Rio Grande do Sul, de 2,8 milhões que a gente está falando de produção, se considera mais de 2 milhões, algo em torno de 2,2 milhões de trigo de baixa qualidade que não vai para a nossa indústria moageira, que não atende os moinhos nacionais, e por isso também a gente considera, principalmente na nossa estimativa, um aumento de importações. Então, mesmo uma safra de 8 milhões, a gente está falando em mais de 7 milhões de importação. Agora, quando a gente fala de importação, a gente vai importar de onde, hein? Porque está bem difícil para todo mundo aí, né? Questão climática. Sim, a gente tem de certa forma, um casamento muito bom aqui para o Brasil nesse ano, onde a gente tem um crescimento da nossa necessidade de importação novamente, mas a gente tem uma Argentina com uma produção que não foi ideal, está longe daqueles 22 que já produziu em alguns anos atrás, mas ela produziu 15 milhões, teve condições climáticas um pouco melhores do que ano passado, quando sofreu com uma seca muito forte, teve 12 milhões só de produção, então teve alguma recuperação também diária, se vê um cenário um pouco mais otimista na Argentina. E em paralelo a isso, a gente tem mudanças, com a mudança política na Argentina, a gente tem mudanças cambiais, e isso tem colaborado para uma redução dos preços. Então, de maneira geral, a gente tem uma proximidade geográfica com a Argentina muito favorável, fretes mais baratos e um preço muito competitivo no mercado internacional argentina. O nosso grande ponto aqui que a gente tem colocado esse trigo barato da Argentina não é só barato para o Brasil. Então, a gente coloca aí um alerta a todos que precisam comprar trigo no Brasil, que um momento é interessante. A gente tem visto que esse trigo ele é muito competitivo hoje para o Brasil, mas também para outros países. E, de repente, se esse apetite for muito grande de outros importadores, pode ser um problema para os brasileiros. E não importar trigo da Argentina significa buscar outras alternativas, possivelmente mais caras, e a gente está falando, no geral, todos os produtos derivados de trigo mais caros também. Agora, é preciso ressaltar, né, Jonathan, que independente dessa questão da gente produzir um pouco menos de trigo, a gente ainda é dependente aí dessa importação, né? Sim, mesmo que a gente tivesse um ano de boa produção, sem problemas climáticos, a gente ainda estaria falando em importação. Ano passado a gente teve um ano muito bom e ainda assim a gente importou mais de 4 milhões de toneladas. Não chegou a 5 milhões, foi bem abaixo da média, algo em torno de 6 milhões de toneladas a gente importa numa média histórica, mas ainda assim importamos mais de 4 milhões de toneladas, um volume bastante considerável. Isso muito porque o nosso centro consumidor de trigo basicamente é o Sudeste e o Nordeste, enquanto a nossa produção está muito concentrada na região Sul. E por questões fiscais e logísticas, é muito difícil levar trigo do Sul para essas regiões, e a gente acaba tendo algumas regiões que acabam, no geral, sendo dependentes de importação, mesmo em bons anos de produção no Brasil. Uma coisa, qual é a expectativa aí para a safra 24 e 25, hein? Qual a previsão de vocês? A gente tem uma expectativa de redução diária na região sul, então muitos produtores que
nos anos anteriores viram boas rentabilidades para o trigo, agora nesse último ano tiveram rentabilidades mais baixas, devem apostar menos, investir menos na cultura, né? Além disso, a gente tem visto dificuldades para conseguir ofertas de semente também, muito por causa dessas perdas, dessa qualidade mais baixa. Então, isso tem sido um problema também, não só na região sul, mas principalmente na região sul, com custos mais caros também. E para a região fora da região sul, na verdade, o sudeste, o centro-oeste, o cerrado, de maneira geral, a gente vê um grande otimismo dos produtores. Então, pode ser que ocorra até mesmo um aumento. Só que, em contrapartida, a gente tem uma antecipação da colheita da safra de verão como um todo. Isso traz um conforto maior para a janela de plantio do milho safrinha, que, de maneira geral, compete com o trigo nessas regiões. Então, se não houver um aumento, a gente acredita pelo menos numa estabilidade diária nessas regiões, por todo o otimismo que a gente tem sentido dos produtores, né? Então, uma redução na região sul deve mais que compensar isso tudo. A gente está projetando para 2024 uma safra menor. Eu conversei com o Jonathan Pinheiro, da Stonex. Obrigada, Jonathan. Até mais.